E hoje a gente vai falar um pouquinho da desmistificação dos insumos, porque os insumos sem glúten são muito caros. Então as pessoas acham assim, se ele é muito caro, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí essas gravações dessas lives, elas vão ficar gravadas no YouTube, no nosso canal do YouTube, Domine a Cozinha Sem Glúten. A gente vai salvar hoje, ela vai ficar salva tanto na Alavita como no Domine a Cozinha Sem Glúten. Se você me segue em um, passe a me seguir no outro e vice-versa, tá? Então o nosso Instagram Alavita e o outro Domine a Cozinha Sem Glúten. E o canal do YouTube Domine a Cozinha Sem Glúten, tá? Então hoje eu queria falar a respeito disso com vocês, entendeu? A gente sabe que os insumos sem glúten, eles são mais caros. Até porque, o que eu digo sempre é o seguinte, quando você faz uma comida sem glúten, se você fizer uma coisa só com maisena, que seria amido de milho, você está fazendo uma coisa sem glúten. Porém, se você comer só farinha branca, é a mesma coisa de você estar comendo um carboidrato puro e simples, igual você estivesse comendo uma farinha de trigo. A gente usa comida sem glúten não só para os celíacos, não só para os alérgicos, mas também para as pessoas que querem uma qualidade de vida melhor, que querem ficar menos inflamadas. E inflamação nada mais é que uma sinusite, uma tendinite, uma alergia de pele. Às vezes a pessoa tem uma recorrência como se fosse uma herpes, uma dermatite, aquelas bolinhas aqui assim no antebraço, no antebraço, e às vezes não sabe o que é. E às vezes é simplesmente o glúten, ou até mesmo o leite também, né? Que o leite é muito, os derivados do leite fazem muito bem para quem pode consumir leite. Para quem não pode, realmente não vale a pena. Agora, os nossos insumos são caros, mas é aquilo que eu estava falando. O próprio amido de milho também é uma coisa sem glúten. Mas se você te der só amido de milho e só polvilho doce, ou só uma fécula de mandioca, ou uma fécula de batata, tudo isso é sem glúten. Porém, é um carboidrato puro que você vai estar consumindo, que não vai ter. O que ela vai ter de benefício para você? Muito pouco, entendeu? Ainda mais com o milho transgênico que a gente encontra hoje em dia. Então, quando a gente fala, eu procuro, dentro desse universo sem glúten, sempre colocar, a gente tem que descobrir quais são as farinhas de estruturas, as farinhas de maciez, as farinhas que trazem leveza, massa, e com isso a gente ir alternando por farinhas sem glúten que tenham um custo mais caro, sim, mas que você consegue ter um resultado bom, com mais nutrientes, que vão te dar mais saciedade, que eles não deem pico de glicemia, que eles possam ser mais proteicos, ou enfim, que realmente tenham um valor nutricional muito melhor do que simplesmente você comer amido de milho ou uma fécula de batata, simplesmente. Então a gente pode trabalhar com a farinha de sarracena, a gente tem um universo de farinhas, até tem vídeo meu que fala de várias farinhas, a gente pode disponibilizar, colocar ele novamente para vocês não precisarem ficar procurando lá para trás. E aí, você tem que saber como guardar. Como que você pode ganhar dinheiro ou como simplesmente, se você é uma dona de casa, você quer ter uma economia na sua produção. Você tem que organizar. As nossas produções sem glúten são todas milimétricas, são todas pesadas grama a grama. Ela realmente demora, porque você precisa, às vezes, 2 gramas de uma coisa, 10 gramas de outra, 5 de outra, enfim. Então, esse passo a passo, o que eu recomendo? Sempre fazer o mise en place, que eles falam, que nada mais é do que você separar todos os ingredientes em potinhos, porque isso facilita se tocar o teu telefone, se você não saber o que você colocou, o que você deixou de colocar. Então você vai ter aquilo tudo à mão. Pensa no programa da Ana Maria Braga, aquilo que ela mostra ali, entendeu? Ela fica com todos aqueles ingredientes à mão e ela só vai adicionando. Então você não tem como errar. Se a criança chorar, se você saiu para trocar uma fralda, qualquer coisa, os seus ingredientes selecionados estão ali. Porque no mundo sem glúten, se você esquecer um ingrediente, você pode perder uma receita. Você não vai ter a receita 100% do que ela pode vir a ser. Então, o que eu recomendo é isso, é você pesar com muita segurança, todas as gramas em separado, deixa tudo separadinho e começa a fazer. Uma outra dica que eu dou,
Guardar as suas farinhas em potes hermeticamente fechados, porque aqueles bichinhos que dão nas farinhas são loucos por essas farinhas sem glúten. Farinha de amêndoas, principalmente, que são as mais caras, linhaça, farinha de chia. Então, guarde. Peneire as farinhas, por exemplo, quando eu recebo as farinhas, o que eu faço? Eu já peneiro o pote inteiro. Eu recebo uma saca de fécula de batata, eu já saio peneirando. Porque pode acontecer, eu já recebi pedaços de plástico dentro de uma saca. Hoje, eu compro sacas fechadas. Por quê? Porque eu atendo um público celíaco e um público com restrição alimentar, ou alérgico, ou com intolerância ao glúten. Então, eu não posso me dar ao luxo de comprar isso numa loja qualquer que está lá todas as farinhas de... Já vou te responder, Simone. Todas as farinhas lá a granel. Então, essas farinhas a granel, elas se contaminam, porque o glúten fica no ar. Por exemplo, um celíaco não pode entrar numa pizzaria, porque o glúten está pairando no ar. De tanto você jogar farinha na bancada para ir pulverizando, isso tudo vai fazendo com que o ambiente se contamine. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu compro sacas fechadas de pessoas que me dão certificação de que aquilo não tem risco de conter glúten. E mesmo assim, para eu não ter risco nenhum, eu ainda compro a saca fechada. Para quê? Para que eu não corra o risco de colocar. Óbvio, você está começando a produzir, ou você é celíaco, então você tem que procurar num lugar que te dê essa segurança, e óbvio que você não vai comprar uma saca fechada, porque imagina quanto tempo você vai demorar para gastar uma saca de 25 quilos de fécula de batata, por exemplo. Entendeu? Mas existem lugares que você consegue comprar. Na pior das hipóteses, você também pode comprar de uma saca de alguém que tem um lugar onde não esteja armazenado o glúten junto e que ela abra aquela saca e você tire 4 quilos, 3 quilos e aí você pode colocar. A Simone está me perguntando aqui sobre as farinhas de leveza e de maciez. A gente tem assim, farinhas de estrutura. É farinha de arroz, farinha de sarraceno, farinha de amêndoas. São farinhas que te dão estrutura. Porém, no mundo sem glúten, você precisa de um mix de farinhas, porque a farinha de trigo, você brinca com ela, na hora que você junta água na farinha, você começa a ter o glúten. Então, ele só ativa quando você começa a mexer e colocar água. Então, você ativa o glúten. E essa farinha te dá, tanto que você consegue fazer pão com pouquíssimos ingredientes com o trigo, entendeu? No mundo sem glúten, não. Se você fizer só com a farinha de arroz, o seu produto vai ficar areoso, vai ficar parecendo que tem areia do mar. Vai ficar uma coisa que no final, que você acaba de engolir, você sente, não sei se é no céu da boca, mas a impressão de que dá realmente é que tem. Aí quando a gente passa para falar de maciez, a gente tem o próprio amido de milho, a gente tem a fécula de mandioca. Quando a gente fala de leveza, a gente tem uma fécula de batata. Então você vai fazendo um mix e dentro da farinha de estrutura você pode colocar um pouco de farinha de arroz, um pouco de farinha de grão de bico, é uma farinha de estrutura. Um pouco de farinha de sarraceno é uma farinha de estrutura. Entendeu? Então isso são farinhas que vão fazer com que você tenha um produto muito mais nutritivo e que você consiga ter um produto gostoso, sem o sabor de areia. Se você pegar só a farinha de arroz para fazer um bolo, ele não vai ficar gostoso. Se você pegar uma farinha de arroz e colocar, que aí eu vou chegar no teu mix que a Simone me pediu, e você colocar uma fécula de mandioca e mais uma fécula de batata, você já vai ter um mix melhor, entendeu? As alunas do meu curso ganham o meu mix de farinha exclusivo. Mas a gente tem um mix que funciona muito bem, que é 2 xícaras de farinha de arroz para 1 xícara de fécula de mandioca e 1 xícara de fécula de batata. E aí você tem um mix que você consegue fazer muitas coisas. Não é o melhor, ele não está da forma mais nutritiva. Então, é um mix simples. Mas você pode, nessa farinha, nesse mix você tem estrutura, leveza e maciez. Aí, às vezes, você vai precisar uma coisa que dê mais liga. Vai ser a goma xantana ou um psyllium, que também, além de ser uma fibra, que é uma casca de uma árvore, mas além dele ser uma fibra, ele é um alimento que ele ajuda
a dar uma liga também, entendeu? Tem gente que até nos veganos, nas produções veganas, usa ele com água, como usa a linhaça, como usa a chia, entendeu? Então, isso é uma coisa. Então, a receita do mix que eu estou dando é essa. 2 xícaras, repetindo aqui que vocês estão me perguntando, a Simone Farias. 2 xícaras de farinha de arroz, 1 xícara de fécula de batata e você pode fazer meia xícara de fécula de mandioca. Eu acho que fica mais perfeito esse mix, entendeu? E aí, quando você for fazer as coisas, você pode precisar... Pede para baixar. Você pode precisar de colocar um pouco de goma ou colocar um pouco de psyllium para você conseguir. Aí depende do que você está fazendo, entendeu? A Verônica está me perguntando aqui como que eu faço para participar do curso. Nós vamos ter um workshop, eu já vou fazer um history no Instagram, chamando vocês para esse workshop. Esse workshop vai funcionar de 27 a 31 agora de janeiro. E nós vamos ter 3 videoaulas bem interessantes. Eu vou ensinar vocês, na segunda videoaula nós vamos fazer inclusive uma receita, tá? Que eu acho que vai ser um pão, porque a maioria das pessoas, o que a gente mais sente, vê que as pessoas mais sentem falta é de um pão. E o nosso curso é muito, muito interessante, tá? A gente já fez um curso muito completo online e agora a gente está vindo com um curso dividido, um pouco de pão, um pouco de bolo, um pouco de pratos salgados, que com essas receitas você vai conseguir fazer para fazer em casa ou você vai poder produzir para vender. Por que não vender? E aí é por esse motivo que eu vim fazer essa live. Eu acabei partindo por conta das perguntas. Eu vou te esperar lá, hein, Simone, no nosso curso, tá? Nós vamos nos falar lá dentro da nossa plataforma e você vai amar me levar para a cozinha com você. Você vai poder carregar o seu notebook, o seu iPad, o seu telefone, o seu tablet e levar, vai para frente, vai para trás e faz e aprende. E você vai poder tirar dúvidas comigo, porque eu não deixo o meu aluno perdido. Vocês veem aí na nossa página, tem a Ana, que é uma pessoa celíaca, ela fez curso comigo e ela já não fazia mais cursos, ela não tinha mais ânimo de cozinhar, por conta as receitas não davam certo, as netas não queriam mais comer, porque ela não podia, ela tinha parado essa coisa de se reunir em torno de uma mesa, né? E poder, em cima disso, desfrutar com as famílias. E aí, ela cozinhava muito bem antes. E aí, o que aconteceu? Ela tinha parado com esse ânimo de cozinhar, porque as receitas não ficavam gostosas, os netos não queriam comer. E agora, depois desse nosso curso Domine a Cozinha Sem Glúten, ela está fazendo empadão, ela está fazendo bolo, cookie, enfim, uma infinidade de coisas. Ela está amando, ela se reencontrou na cozinha, ela posta os produtos que ela fez, ela compartilha com a gente com uma alegria imensa de poder estar realmente fazendo produtos simples. Eu acho que a nossa vida tem que ser prática, tem que ser simples. E você vai ganhar dinheiro sim, mesmo trabalhando com esses insumos que são mais caros. Então, as dicas que eu dou: separe sempre os potinhos com todas. Eu vou usar 100 gramas desse mix, ou 1 xícara desse mix, 10 gramas de psyllium. Gente, voltei. Eu estou na loja, na Lavita, que fica em Macaé, para quem não conhece, é uma loja livre de produtos sem glúten. Então eu estou aqui no meu dia a dia, então pode ter uma oscilação de internet, vai entrar cliente, você vai ouvir esse barulhinho ao fundo, é uma máquina de café funcionando, enfim. Então pode acontecer um apito que venha entrar, pode ser o meu, como se diz, o meu forno que vai ficar apitando, enfim. Então, o que eu vim falar para vocês: embora os nossos produtos, os nossos insumos sem glúten sejam caros, você tem como ganhar com eles também. Se você souber separar os seus ingredientes, pesar na medida certa, saber comprar, saber armazenar, já colocar isso num vídeo fechado e tudo mais, isso tudo vai fazer. Por exemplo, negociar. Hoje eu com a loja, eu consigo negociar de uma forma melhor. Óbvio, eu tenho CNPJ,
Mas você também pode abrir uma MEI. É muito fácil abrir uma MEI, você entra no site, você cria uma MEI no mesma hora e você já consegue no dia seguinte já está comprando. Do mesmo jeito que você consegue abrir uma MEI, você consegue encerrar a hora que você não quiser mais. Ou transformar essa MEI depois numa empresa limitada, numa Eireli, enfim. E isso é assunto lá para depois na parte do empreendedorismo lá do nosso curso, né? Mas você pode negociar com fornecedores maior. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei, eu trabalhei 2 anos na minha casa, 2 a 3 anos na minha casa, sem abrir a loja ainda, né? Como é que eu negociava? Eu ia no mercado, por exemplo, eu usava um adoçante na época, sucralose. E aí eu comprava esse adoçante em pacotes, o mais profissional que tinha, num pacotão assim, que era de 400 gramas. E aí eu fui no mercado da minha cidade, e ele era o único que vendia na cidade, nem o atacadão vendia. Então eu corria os preços, eu fazia uma pesquisa de preço, eu ia no Walmart, óbvio que só pode comprar embalagem fechada, eu ia atrás do polvilho para fazer pão, enfim, de todos esses produtos. E em lojas especializadas também, atrás de alguém que se tivesse uma mercadoria que pudesse comprar para mim, ou mandar fechado para mim e tudo mais. Hoje, com a loja, isso tudo facilitou. Eu tenho uma parceira a Sana Citeno, que é uma loja que me revende esses produtos, e ela tem certificação, então eu consigo comprar tudo direto com longe. Mas na época eu negociei, por exemplo, com esse mercado que eu tenho aqui em Macaé, eu fui lá e negociei com ele. Olha, eu uso muito, o seu preço é R$40 o pacote, mas se eu levar meia dúzia de pacotes, você não consegue fazer um preço melhor? E as pessoas fizeram e começavam a pedir quando não tinham e faziam outro e por assim foi indo, entendeu? Então você consegue, às vezes eu ia no atacadão, na saída do atacadão eu passava nesse mercado, porque eu já sabia. Uma vez que você faz uma pesquisa, às vezes perto da sua casa você já consegue comprar um ingrediente mais barato. Porque você gasta tempo e dinheiro com a gasolina, mas depois você começa a botar na ponta do lado. Eu vou gastar combustível para ir num atacadão que está a 10 quilômetros de mim, quanto eu vou gastar de combustível? Quanto eu vou gastar do meu tempo? Né? Então, você também tem que analisar isso tudo. E uma vez que você faz essa pesquisa, depois dessa pesquisa fica muito mais fácil. Porque quando você otimiza a sua lista de compras, você já sabe o que você vai comprar. Então, você consegue fazer correr a coxia, como eu digo, sabe? Você sai com o carro, vai no mais longe, compra, vem vindo e vai parando. E você consegue ir comprando as coisas onde você já sabe que é menor. E às vezes, perto da sua casa, você consegue comprar um produto que vai valer a pena pelo fato de você não se disponibilizar de lá, a pessoa pode ter um carinho pessoal e tudo mais. Respondendo a resposta da Simone, que me fez uma pergunta se a sucralose é bom mesmo. E eu já trabalhei muito com sucralose. Hoje eu tenho trabalhado com a estévia, entendeu? Mas não, ele não é ruim de trabalhar, não. E assim, eu não gosto, eu trabalho com eritritol, eu trabalho com xilitol, mas se a pessoa me pede, eu prefiro trabalhar com a estévia, tá? Eu acho que ele não deixa sabor residual e o grande segredo, tanto para a sucralose, como para a estévia, como para o xilitol, menos é mais. Então, toda receita que você vai trabalhar com adoçante, você tem que diminuir muito essa quantidade. Por exemplo, para uma xícara de açúcar, eu uso um quarto de xícara de adoçante. Entendeu? De estévia ou sucralose. Porque senão você vai ficar com aquele gosto residual que você fica o dia inteiro sentindo que você comeu um produto que contém adoçante, né? E é horrível, é igual eu tomo café sem açúcar, né? Mas assim, se você toma café com adoçante, você fica com aquele gosto. Eu não gosto, entendeu? Então, os nossos produtos aqui, a gente faz de uma forma que ninguém percebe que tem adoçante, entendeu? Ele é muito saboroso e não fica forte nesse paladar e nem nada. Então, eu fiz aqui uma colinha para poder falar, para ver se eu não esquecia nada do que eu tinha para falar, para conversar hoje com vocês, entendeu? Então, hoje eu queria falar de como eu fazia no início, né? Que era exatamente isso, eu fazia uma lista de compras, eu separava, eu produzia os meus produtos e aí eu saía e de repente eu ia em vários lugares, em 3, 4 lugares e vinha com isso para poder praticidade em casa. Aí eu peneirava tudo, armazenava em potes
E guardava para poder já peneirado, que isso já me agilizava. É muito mais fácil você guardar 1 quilo de farinha de arroz peneirado do que cada hora que você for usar uma receita, uma xícara, você ficar peneirando de xícara por xícara. Isso é o meu método, entendeu? A minha agilidade. Óbvio que cada um trabalha, tem coisas que você pode optar para fazer da sua forma, né? Se eu experimento todas as minhas receitas, sim, para saber e pego a opinião dos outros, entende? Hoje, tem muita coisa que a gente já tem feeling que sabe que fica bom. Mas assim, quando eu crio uma receita nova, eu sempre tenho, por exemplo, a Juliana Lira, que é uma parceira, é uma menina linda que acabou de se formar em nutrição, está montando um consultório aqui na cidade. E eu sei que ela é muito franca, ela é muito verdadeira, eu sempre chamo ela para degustar, entendeu? Quando tem um amigo, um cliente, os meus clientes acabam virando amigos, né? Porque são pessoas com restrições ou são pessoas que estão em busca de uma alimentação saudável, e esse contato com o cliente é muito gostoso, entendeu? Então ele chega, ele te abraça, ele te beija, ele conta que ele engordou 4 quilos, que eu sou culpada porque ele engordou, porque ele comeu muito empadão, ou que ele não está conseguindo fazer a dieta porque eu inventei um pão doce, não sei o quê. Então, por exemplo, ontem eu fiz um pão doce que eu não experimentei. Mas assim, eu tenho certeza, porque todo mundo falou que tá, mas eu tô louca para experimentar. Eu fiz um pão, eu amo banana, gente. Assim, banana crua eu não como, mas tudo de banana eu amo. Doce de banana, bolo de banana. Aí eu fiz um pão doce ontem e eu recheei esse pão doce com banana, com passas, com nozes, polvilhei canela e açúcar, enrolei, cortei assim, fiz como se fosse uma rosca. Ele cheirou tanto e ele tá tão lindo que ele tá me dando água na boca. E eu não tive tempo, não experimentei, não foi por nada, foi porque eu não tive tempo, entendeu? Mas toda receita que eu faço, que eu mexo, ou que eu invento, que eu vou criando, porque eu sempre tive isso, tá? Mesmo antes da minha vida sem glúten, eu sempre fui de criar muitas receitas. Os amigos chegavam em casa e às vezes falavam que comia um prato que eu nunca mais ia comer igual. Por quê? Eu abria a geladeira e pegava um resto de uma coisa, resto de outra, e daquilo eu criava um prato. Então nem sempre eu ia encontrar as mesmas sobras para replicar esse prato. Então era muito difícil às vezes você comer uma massa em casa, alguma coisa na época do glúten que você comeria 2 vezes, né? Então, então eu sempre tive esse dom. Mas dentro, a cozinha sem glúten tem uma matemática por trás dela. E quando você acaba dominando o que é farinha de estrutura, o que é de maciez, você começa a melhorar, entendeu? E aí você começa a perceber que as coisas estão ficando melhores, entendeu? E aí, se você já é celíaco e já tem os seus equipamentos todos separados, você pode atender todo mundo. Agora, se você está entrando nesse nicho agora, porque você quer, então você tem que tomar cuidado com essa contaminação. Ou você tem que retirar o glúten da sua casa e descontaminar a sua casa e ter equipamentos novos, ou você precisa criar um espaço para isso. Ou então você vai vender para pessoas, para fitness, para marombeiros, para crossfiteiros, entendeu? Para pessoas que só querem uma alimentação saudável e não tem problema com a contaminação cruzada. Eu aqui não, eu faço com o maior carinho, vocês já sabem da minha história. Eu comecei para poder melhorar as taxas do meu marido, que estavam todas alteradas, quando ele veio ficar comigo em Macaé, porque eu vim 7 anos antes dele, ele só vinha aos finais de semana. E quando ele veio, ele fez um check-up e as taxas estavam todas estrambelhadas, como eu digo. E aí a minha função foi, a gente tá junto para tudo, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então eu sempre acreditei que a gente é aquilo que a gente come. E eu já fazia muita coisa sem açúcar antes de vir para o mundo sem glúten, porque eu sempre gostei. A gente, mulher, sempre cuida do peso, não sei o quê. E eu sempre gostei nunca gostei do abusar do açúcar. Então eu sempre fui daquela de fazer um pudim sem açúcar. E as pessoas falam, não acredito que isso é sem açúcar, entendeu? E então as pessoas, eu já fazia isso antes. Então quando eu vim para o mundo sem glúten, no começo eu balancei, porque eu joguei muita farinha fora. Você faz massa, a massa não dá certo, fica seca, fica com essa coisa que parece que tem areia do mar dentro, enfim. Mas você consegue. Aí você consegue. A Simone está dizendo aqui, olha, que está desempregada, mas estou focada em iniciar o próprio negócio. É um negócio que está muito em moda, é muito crescente. A quantidade de pessoas que estão com restrição é cada vez maior.
entendeu? As crianças estão nascendo com muita restrição. Às vezes essas restrições, quando eles nascem, ficam 2 anos, 3, um até a 6, às vezes um só o primeiro ano, mas é muita gente. O que eu tenho de palpite, que eu pego aqui na loja, as crianças que aparecem para mim com problemas, com restrições alimentares sérias, são tudo crianças que vieram de produtos de pais que só consumiam industrializados. Essa tem sido a minha pesquisa. Mas você pode, Simone, conseguir vender em academia, fazer um deguste, conversar numa academia, perguntar se não tem um aulão no sábado, que você possa levar uns produtos, deixar, se a academia tiver uma recepção e não tiver uma cantina, se você pode deixar uns potes lá de alguma coisa que não estrague, uns cupcake numa boleira, e você passe lá em consignação e pegue isso. Você pode deixar em consignação, ou você pode vender por um preço menor. Eu vou fazer um cupcake, eu vou cobrar para você R$4 e você vende a R$8. A pessoa vai comprar de você a 4, vai revender a 8, mas ela não gastou água, ela não gastou luz, ela não gastou forno, ela não gastou detergente. E você está vendendo aquilo. Ou, se a pessoa tiver uma coisa, então eu vou deixar em consignação com você, entendeu? Você pode fazer isso. Isso não é vergonha para ninguém, entendeu? E a gente tem que correr atrás, entendeu? A gente tem que estar sempre na frente, aliás, nem é correndo atrás, a gente está sempre na frente e sempre captando todas as opções, porque tem espaço para todo mundo, sabe? Não é uma pessoa só porque eu faço que ninguém mais pode fazer, entendeu? Pode ser que nunca 2 receitas são feitas do mesmo jeito. Se você, mesmo na fase do glúten, se você faz um bolo, eu faço um bolo de laranja e você faz do lado e é você que fez, a gente fala que é de mão, a mão de uma pessoa para outra muda. Mas às vezes alguma coisa sua pode ser melhor do que a minha, uma coisa minha pode ser melhor que a sua. E a gente está sempre buscando excelência. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, eu falo que a gente, independente da religião de vocês, de quem quer que seja que esteja aqui, mas eu creio em Deus. Então eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. A gente tem que fazer da melhor maneira possível. E com isso, Deus honra o universo, ou seja lá a força que você denomine Deus, eu acho que isso honra e volta pra gente, entendeu? Então você tem que fazer o máximo, dar o seu máximo, porque Deus vai te ajudar e você vai conseguir produzir todas essas coisas, todas essas maravilhas que a gente tem para fazer. Então a gente está cuidando do nosso corpo, né? E a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando de pessoas alérgicas, de pessoas sensíveis. Então você está fazendo bem. E isso não tem preço. Quando chega uma pessoa que às vezes me abraça e que chora, veio uma senhora aqui agora na véspera do Réveillon, ela mora no Rio de Janeiro, ela chegou aqui, ela chorou copiosamente de emoção. Eu falei, não acredito que eu encontrei uma loja como essa, que eu possa comer, que eu possa comer de um tudo. Sabe? Ela no começo ela ficou desesperada perguntando, mas isso não tem leite? Mas isso é o glúten e leite? Isso não tem leite? Isso não tem leite? Isso. Aí depois no final ela foi acalmando, eu falei, não senhora, esse é queijo vegano. Mas eu não posso comer queijo. Eu falei, não, meu amor, esse é um queijo de legumes, você pode comer. Eu tenho na versão com queijo, mas eu tenho na versão sem queijo. Então você pode, você primeiro tem que especificar o seu nicho de clientes, tá? Então, se você vai vender, nesse workshop que nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês, inclusive, a precificar os produtos de vocês, né? Então, hoje eu queria falar dos insumos, de como você barganhar para ter preço. Se você não tem CNPJ, você pode ver com o mercado, uma loja, um Mundo Verde, um supermercado. Se você comprando num atacado, se você consegue mais. Você pode ir no atacadão ou em outras lojas atrás de pessoas que possam te dar um preço melhor para você poder trabalhar e tudo mais, entendeu? Então, essa é uma dica que eu dou. A outra dica é você poder peneirar as farinhas, guardar em potes hermeticamente fechados para que você tenha o consumo. A terceira dica, separar todos os ingredientes antes de você fazer uma receita. E aí deixa eu pegar minha cola aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Exemplo de como eu fazia no começo eu já falei. Organizar a sua cozinha, isso é lógico, né? Se você for uma pessoa organizada, metade do seu dia anda. É a mesma coisa que eu falo, você vai arrumar uma casa. Tem uma roupa jogada aqui, um brinquedo jogado ali, não sei o quê. Você demora meia hora para arrumar as coisas no lugar para depois limpar. Então, se tiver tudo organizado, você já vai limpa, você já ganhou um tempo aí. Isso também é
na cozinha que a gente consegue. Para o início, o que seria ideal para ter na cozinha utensílios de... O ideal é você ter um liquidificador, uma batedeira, o fogão da sua cozinha você pode descontaminar se ele estiver contaminado e você pode conseguir, se ele não tiver turbina, você consegue descontaminar. Se for um forno profissional, porque aí ele tem aquela hélice, aí entra lá para dentro, aí já fica muito difícil. Mas você, com o seu forno, você consegue fazer ou comprar um forno e fazer. Mas o ideal é uma batedeira, de preferência planetária. Mas tem uma marca aí, que começa com O, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, que ninguém me dá nada de graça, que você consegue comprar uma planetária por R$200 e poucos no site deles, entendeu? Eles vendem toda hora no Instagram, no Mercado Livre, mas direto deles você consegue. Vira e mexe, eles têm frete grátis e tudo mais, e você ainda pode parcelar em 10 vezes. Então, uma 200 e pouco reais você consegue comprar uma batedeira. Um liquidificador, eu indico um liquidificador potente. Eu tenho da mesma marca com O, um tal de um Expert, que de Expert eu falo que ele não tem nada, mas ele aguenta o tranco, entendeu? Porque tem que ser uma coisa potente, porque tem algumas coisas que às vezes você precisa bater uma linhaça. A dica que eu dou sempre, que tem até no meu Instagram, por exemplo, a linhaça. Nunca compre farinha de linhaça. Bate essa farinha de linhaça no liquidificador e você vai ter a linhaça fresquinha, sem oxidar. Porque a linhaça dá um sabor residual. Mas por que ela dá um sabor residual? Porque quando você vai comprar, ela já foi batida há não sei quanto tempo. Então, quando você pega a linhaça que você tem e você bate ela na hora que você for usar, ou de um dia para o outro, ou que ela dure 2, 3 dias, ela não vai dar esse sabor oxidante dentro da tua receita, entendeu? Então, essa é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Qual a margem de lucro? Aí, a margem de lucro é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. A margem de lucro depende muito de para quem você vai vender, tá? Então, você tem que ver qual é o nicho que você vai estar entregando essa tua mercadoria. Se você tiver numa classe, primeiro você vai fazer o curso da sua receita, e no nosso workshop de 27 a 31 vai ter isso. Depois que você tiver o custo da sua receita, você vai fazer uma conta para ver por quanto você vai vender, né? Então, a maioria das pessoas dizem que é 1,8 que você pode aplicar em cima do custo da sua receita. Eu acho que o mínimo do mínimo do mínimo é 2, que é 100% em cima. Agora, se você tiver num bairro de classe média alta ou de classe alta e você for vender, e se você vender por esse preço, eles vão achar que tem alguma coisa errada. Então, você às vezes tem até que cobrar um pouco mais. Mas tudo vai depender do nicho de pessoas que você está vendendo. Se você estiver vendendo por exemplo, os autistas ficam muito mais calmos sem o glúten, né? Isso já é mais do que constatado. Então, vamos supor que você tenha uma mãe de um autista, mas essa mãe seja uma mãe, porque a criança vem com autismo, não escolhe a classe social que ela vem. E vamos supor que ela tem uma renda baixa. Você não pode cobrar 3, 4 vezes o valor do produto, porque essa pessoa não vai ter condições. E você vai deixar de ajudar essa pessoa? Eu não deixo, eu não consigo. Então, tudo vai depender do nicho que você vai atender, entendeu? Quando a gente começa a produzir os produtos low carb, você já passa por uma produção mais cara, porque você trabalha com farinha de amêndoas, com farinha de gergelim, com farinhas de custo de castanha de caju, que é um substituto, já é mais em conta do que a castanha, a amêndoa, entendeu? Então você já começa a trabalhar com mais castanhas, você trabalha com amaranto, enfim, você trabalha com outros produtos que são interessantes, entendeu? Mas que eles têm um custo mais elevado. Então, a minha dica é essa: organize a sua lista de compra, organize as suas compras, vá nos mercados. Uma hora que você pegou todos os preços dos insumos que você necessita, você já vai saber aonde você vai comprar, onde você vai primeiro, onde você vai depois. Negocie. Se você não tem um CNPJ para comprar direto, também tem coisas que a gente com CNPJ só pode comprar 1 tonelada, entendeu? Então,
tudo depende. Mas você pode conseguir, a gente aqui, por exemplo, na minha cidade, Macaé, tem um mercado que eu consigo comprar farinha de arroz muito mais em conta que qualquer outra loja. Só que hoje eu já tenho um fornecedor que eu barganho esse preço. Se esse meu fornecedor não me der esse preço, eu vou no mercado comprar. Se a diferença for de 3 centavos, talvez não vale a pena, porque eu vou gastar gasolina, vou gastar meu tempo, vou lá. Ele vai me trazer entregue aqui, então tudo você tem que botar na ponta do lápis, na realidade. E a gente, quando a gente entra pra gente fazer um negócio da gente é tudo, né? A gente é o cozinheiro, a gente é o financeiro, a gente é o faxineiro, a gente é que faz as compras, a gente é que faz o financeiro da gente, a gente que atende o cliente. E você atender o cliente é tudo de melhor que você tem, porque os clientes querem esse relacionamento com você. Mas aí já estou mudando o assunto, já estou saindo do foco, acho que eu já tomei muito tempo de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou dar uns 3 minutinhos aqui para responder. Se eu deixei de responder alguém, repete aqui, porque sozinha eu lendo os comentários e coisas, mas o meu compromisso com vocês, como eu disse, se alguém chegou aqui depois, é de fazer essas lives com uma certa frequência. Eu ainda não tenho dia e hora marcado, mas de repente pode ser num horário desse, de repente umas 2 horas da tarde, 3 horas, hoje eu entrei, era muito mais que isso, ou de manhã cedo, antes de sair para vir para cá, e a gente poder levar assuntos para vocês. E olha, me sigam nas redes sociais, no YouTube, essa live vai ficar salva lá também, todas essas lives, hoje vai ficar nos 2 Instagram, o nosso canal do Instagram é o Alavita e o Domine a Cozinha Sem Glúten. Não deixe de pegar o seu e-book gratuito, que já tem lá disponível, tem, né, Ju, para pegar? Tem um link na bio do Domine a Cozinha Sem Glúten, dos dois, no bio do Alavita e no bio do Domine a Cozinha Sem Glúten. Então, quando você entra na minha página, você tem lá na bio, você tem um link e você vai clicar, ele vai pedir o seu e-mail e você vai receber um e-book com 9 receitas maravilhosas, sem glúten, que você vai fazer assim de olho fechado, práticas e saborosas. Façam e você vai ver. Ativem as notificações tanto no Instagram como no YouTube, para vocês não perderem as lives. O nosso workshop vai ser de 27 a 31. Vai ter na segunda aula, vai ter uma receita que nós vamos fazer com você, e depois nós vamos precificar essa receita. Você vai aprender comigo passo a passo. E depois na terceira aula a gente vai te ajudar. Como é que você vai fazer depois para calcular o seu ganho? Como é que você faz para não perder? Como é que você vai computar a embalagem? Como é que você faz para computar a água, o detergente, a luz? Essas coisas todas que você também gasta no seu coisa. E vamos junto mudar esse país, tirar a minha maior vontade é que a gente consiga paralisar essa indústria alimentícia junto com essa indústria farmacêutica que todos os dias colocam um produto a 80 centavos na praça para as pessoas se contaminarem, para as pessoas se viciarem, porque o glúten vicia. Eles colocam glutamato monossódico, eles colocam saborizante, coisas que você acaba te dando um efeito como se fosse o ópio, e isso só vai prejudicando, só vai prejudicando, só vai prejudicando. E alguém tem que fazer alguma coisa para a gente parar isso. Se a gente não conseguir, vamos fazer um mutirão, vamos ser a formiguinha e nos dar as mãos para que a gente tenha um mundo melhor, para que os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos possam ter um planeta, possam viver com saúde, sem ter diabetes, sem ter pico de glicemia, sem ter problema de colesterol alto, que o colesterol é bom, ninguém precisa ficar tomando remédio para colesterol, e é um remédio que a indústria mais vende, entendeu? Leiam rótulos antes de comprar as coisas, deixem de comer embutidos, isso é uma dica que eu dou, porque dentro dos embutidos tudo tem glúten, gente, a vida é com glúten, no espaço tem glúten, detergente tem glúten, produto de higiene tem glúten, maquiagem tem glúten, então tudo isso, fiquem atentos. E vamos procurar, se não salvar o mundo, salvar a nossa família, salvar os nossos entes queridos, salvar as pessoas
que precisam se alimentar, porque comer é tão gostoso e comer com sabor é tudo que uma pessoa merece, mesmo que ela tenha restrição. Então, muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Vai ficar a live salva e a gente vai jogar no canal do YouTube. E vem vir mais e mais lives por aí, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? Beijo grande.